Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Graça e se você acabou de aterrar aqui no canal YouTube, este vídeo é a continuação de outros que já foram publicados sobre a época salazarista, a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava na época do Estado Novo, e nós estamos baseados e a ler artigos de uma coleção de livros sobre a ascensão de Salazar ao poder, o que foi o fascismo em Portugal, quase 50 anos de fascismo que nós tivemos, este vídeo ainda está baseado no primeiro livro que está aqui da coleção, que vai a ascensão de Salazar ao poder, que vai de 1926 a 1932. Nós estamos na parte da biografia de Salazar, portanto, ontem, o vídeo de ontem, que vai aparecer depois aqui, se por acaso você não viu, vai aparecer aqui no final deste vídeo no ecrã. Aparece sempre 2 vídeos anteriores. Se não pode entrar na playlist que está da ascensão de Salazar ao poder de 1926 a 1932 e ver os vídeos todos seguidos. Portanto, nós ontem terminamos o vídeo com as origens do Salazar, e quando ele esteve no seminário em Viseu, e hoje vamos para a batina laica ou eclesiástica. Estes artigos foram escritos para a coleção, em todo o caso esta parte da biografia de Salazar foi escrito por António Simões do Paço, e então aqui vamos para a parte em que Salazar decide abandonar o seminário e ir para a Universidade de Coimbra. Então vamos ver o que é que diz o artigo. No ano em que seria implantada a República, Salazar estava com 21 anos e teria que tomar uma decisão capital: prosseguir uma carreira eclesiástica ou envergar antes a batina laica dos estudantes de Coimbra. No final do verão, a decisão estava tomada, rumaria à Universidade de Coimbra. Anos mais tarde, em abril de 1919, na defesa escrita que apresentou, quando, junto com outros professores de Coimbra, foi suspenso e sujeito a inquérito para averiguar factos de natureza criminal hostis ao regime republicano, praticados no exercício das suas funções docentes. Salazar fará uma defesa apaixonada do papel desempenhado pelo seminário na sua vida. Pobre, filho de pobres, devo àquela casa grande parte da minha educação, que de outra forma não faria, e ainda que houvesse perdido a fé em que me lá educaram, não esqueceria nunca aqueles bons padres que me sustentaram quase gratuitamente durante tantos anos e a quem devo, além do mais, a minha formação e disciplina intelectuais. Portanto, aquela frase pobre, filho de pobres, que a gente todos conhece da época salazarista, vem desta defesa que ele fez quando foi acusado na Universidade de Coimbra de conspirar contra o republicanismo. Eu não sabia a origem, fiquei agora a saber, portanto é bastante interessante. Continuando. Em outubro, dias depois da queda da monarquia, instalou-se num quarto modesto na Couraça da Estrela. No final desse mês, matriculou-se em Direito. A Coimbra em que Salazar mergulha era agitada pelos confrontos entre republicanos e monárquicos, entre jacobinos, anticlericais e católicos conservadores. As diversas facções enfrentavam-se em polémicas tumultuosas, que frequentemente derivavam para a taulitada. Andavam à briga. Demorei um bocado aqui a perceber a frase. Mas não deixava de ser uma capital provinciana. O jovem ex-seminarista, ainda que pobre e oriundo de uma aldeia obscura, era um futuro doutor, integrante de uma elite escassa, num país, isto é muito importante a gente saber, num país 80% analfabeto. Portanto, estávamos aqui no início do século passado e tínhamos 80% da população analfabeta.
Salazar não era, em Coimbra, um peixe fora d'água. E o seminário e a sua formação católica, junto com a proteção de uma família de peso, como eram os Perestrelos, a frequência da casa de Serras e Silva, professor na Faculdade de Medicina, dava-lhe um enquadramento social no seio da aguerrida facção católica. A Casa de Serras e Silva, colaborador do Centro Académico da Democracia Cristã, CIADC, era um ponto de encontro do ativismo católico. Por lá passavam figuras como Mendes dos Remédios, Marnoco e Sousa, Sobral Cide e um jovem padre minhoto que se tornaria grande amigo de Salazar, Manuel Gonçalves Cerejeiro, que todos vocês ouviram falar, que passou depois a ser o patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Cerejeira, no tempo do fascismo, e esteve sempre ao lado do ditador Salazar. A Igreja e a ditadura fascista tiveram sempre de mãozinha dada e os crimes praticados pela ditadura fascista não incomodou de modo algum a Igreja, porque a Igreja também andava sempre cheia de criminosos, não é verdade? Pronto. Então o jovem do Vimieiro, onde regressava escrupulosamente todos os fins de semana, ouvia e calava. Mas não perdia pitada. Salazar lia e estudava vorazmente. Na biblioteca da universidade descobriu novos mestres, sobretudo Charles Maurras e a sua Action Française. Este autor reacionário, defensor do catolicismo, não pela fé que não tinha, mas como instrumento político da monarquia antiliberal, da censura à empresa, da submissão dos interesses contraditórios das classes aos desígnios nacionais e da deificação da França, tornou-se sua leitura regular. A isto acrescentava-se as encíclicas do Padre Pio X sobre a intervenção da Igreja na questão social, através da ação católica e do sindicalismo cristão. Portanto, eu vou terminar este vídeo para não ficar mais longo hoje e amanhã vamos para a Soldado Democrática Cristão. Portanto, eu termino aqui o vídeo a mostrar-vos aqui o cabeçalho do jornal para quais os intelectuais da Universidade de Coimbra escreviam os artigos na altura, incluindo Salazar, que era o Imparcial. Portanto, Coimbra, 12 de fevereiro de 1900. Este cabeçalho trata de 12 de fevereiro de 1912, 2 anos depois da implantação da República, e diz... Há aqui este foi o primeiro ano do tal jornal, que tem aqui o número 1. Foi o primeiro ano do tal jornal, está marcado número 1. O que é que diz a legenda? Em fevereiro de 1932, os jovens e aguerridos militantes católicos da Academia Coimbra iriam dotar-se de um órgão de empresa, o Imparcial, dirigido por Manuel Gonçalves Cerejeira, futuro cardeal patriarca de Lisboa. Pronto, ele depois foi dirigido pelo patriarca, o Cerejeira, e o Salazar, unha com carne, como se costuma dizer, com o Cerejeira, escrevia também para esse jornal, o Imparcial. Portanto, termino por hoje. Amanhã vamos para a Soldado Democrática Cristão e termino o vídeo com o retrato do tal doutor, que na altura ainda era pouco conhecido, doutor Oliveira Salazar, ainda jovem. Está aqui o menino, que instalou uma ditadura em Portugal há quase 50 anos. Vá, termino por hoje, amigos. Beijinhos. Bye, bye. Até amanhã. Beijinhos a todos.